meu nome é Adassa e eu vou explicar um pouquinho sobre o conceito de exergia e fazer um exemplo sobre o assunto. Mas antes da gente entrar propriamente no conceito do que é, vamos analisar um exemplo no qual uma nova fonte de energia foi descoberta, como um poço geotérmico, por exemplo. E a primeira coisa que vai querer estimar disso é a quantidade de energia que contém nessa fonte, para por meio disso poder analisar a viabilidade de construir uma usina geotérmica nesse lugar. E o que precisa saber realmente é o potencial de trabalho dessa fonte, ou seja, a quantidade de energia que se pode extrair como trabalho útil. E essa propriedade é justamente a exergia, que representa a energia disponível, ou seja, o máximo trabalho útil que pode ser obtido do sistema. Em outras palavras, a exergia pode ser definida como o limite superior da quantidade de trabalho que um dispositivo pode produzir sem violar nenhuma das leis da termodinâmica. Vamos abordar aqui 3 formas de cálculo da exergia, que são elas. Exergia por iteração de trabalho. No caso, quando o trabalho ocorre um trabalho de fronteira, a exergia vai ser o trabalho menos o trabalho da vizinhança. E para as outras formas de trabalho, ela vai ser igual ao trabalho. No primeiro caso, quando houver trabalho de fronteira, o trabalho da vizinhança ele vai ser representado por essa fórmula aqui, que é a pressão atmosférica vezes a variação de volume. A transferência de exergia para o trabalho, como trabalho de eixo e trabalho elétrico, é igual ao próprio trabalho, como representa o segundo caso. E nesse primeiro caso, num sistema que envolve trabalho por fronteira, como por exemplo um arranjo de um pistão-cilindro, o trabalho realizado durante a expansão ele não pode ser transferido, por isso ele deve ser subtraído da equação, e o mesmo ocorre para casos de compressão. A segunda forma de cálculo da exergia é por meio de iteração de calor, que ela vai ser calculada dependente da temperatura fria, da temperatura quente e do calor do sistema, de acordo com a fórmula. Quando a temperatura quente for maior que a temperatura fria, a transferência de calor para um sistema aumenta a exergia daquele sistema e a transferência de calor do sistema diminui. Quando a temperatura quente for menor que a temperatura fria, o contrário ocorre. E o terceiro caso é o cálculo da exergia por iteração do fluxo de massa. A massa ela contém exergia, assim como energia e entalpia. E em um sistema, a exergia, entalpia e energia são proporcionais à massa. E a exergia pode ser calculada, então, pela multiplicação da massa pela exergia de escoamento, que pode ser calculada de acordo com a seguinte forma, envolvendo a entalpia e a entalpia do sistema. Tudo que gera entalpia sempre destrói a exergia, e a exergia destruída ela é proporcional à entalpia gerada. E essa exergia destruída pode ser calculada multiplicando a temperatura do sistema pela entalpia gerada. A exergia destruída ela é positiva para todo o processo real e ela é igual a zero para um processo reversível. E essa exergia destruída ela representa o potencial de trabalho perdido. Vamos agora resolver o exercício 23 da lista de exercícios propostos, e ele diz o seguinte: vapor d'água entra em uma turbina a 12 MPa, 550 graus Celsius e 60 metros por segundo e sai a 20 kPa e 130 metros por segundo, com conteúdo de umidade de 5%. A turbina não é adequadamente isolada e estima-se que o calor seja perdido pela turbina durante a taxa de 150 kW. A potência produzida pela turbina é de 2,5 MW. Considerando que a vizinhança esteja a 25 graus Celsius, determine a. Potencial reversível, b. Exergia destruída dentro da turbina, c. Eficiência segundo a lei da turbina, d. Estime também o possível aumento da potência da turbina se essa estiver perfeitamente isolada. Temos aqui uma imagem ilustrativa do esquemático de como funciona a turbina, bem como os valores apresentados no exercício. Antes de começar a resolver o exercício, a gente precisa coletar alguns dados, né? E para isso eu usei o software CAT3 e na primeira parte a gente vai entrar aqui com os valores da temperatura e da pressão, a temperatura
de 550 graus Celsius e a pressão de 12 megapascal, que foram dados no exercício. E aí o cálculo, ele vai dar o ProSoftware vai dar para a gente aqui o valor da entalpia e da entalpia. E aí depois a gente precisa jogar aqui os valores da pressão e o título, que foram dados também, a pressão de 0,02 megapascal, e o título 95%, que aqui fica 0,95, e aí o software ele gera para a gente também os valores de entropia e entalpia. E fazendo um comparativo com esses dados apresentados pelo software, com os dados da tabela do livro do Cengel, nós temos esses resultados aqui. Aqui os dados apresentados no exercício, né? E agora vamos resolver a questão. Na letra A, foi pedida a potência reversível. E para calcular essa potência, a gente precisa achar a vazão mássica. E a gente vai encontrar essa vazão aqui no balanço de energia, né? Então, reorganizando a equação de forma a isolar a vazão mássica, nós ficamos com a seguinte equação. Precisamos também encontrar alguns valores, né, que não foram dados, mas a gente pode encontrar ele tanto pela tabela do livro do Cengel, como pelo software, o CAT, esses dados foram apresentados nos slides, e temos aqui, mais uma vez, o comparativo entre esses dois dados, e podemos perceber bastante semelhança, né, entre os dados apresentados. Vale ressaltar que para a resolução desse exercício eu considerei esses valores do lado de cá, que são os valores da tabela. Voltando então para a nossa equação da vazão mássica, essa aqui de cima, a gente substitui com os valores que nós encontramos por meio da tabela e com os valores já apresentados no exercício, e encontramos que ela é de 2,693 kg por segundo. Vamos agora, então, usar a fórmula de cálculo da potência reversível, que é apresentada aqui, e substituindo os valores com os valores que nós já temos, nós conseguimos chegar na resposta da letra A, que o exercício pede, que é 3.370,5 kW. Na letra B, o exercício pediu a exergia destruída dentro da turbina. E a gente vai encontrar essa exergia fazendo a potência reversível, que a gente acabou de encontrar, menos a potência do sistema, que foi dada no problema. Então, a gente vai substituindo os valores e chegamos que a exergia destruída foi de 870,5 kW. Na letra C, foi pedido a eficiência da segunda lei da turbina. Nós encontramos essa eficiência fazendo a divisão da potência do sistema sobre a potência reversível que foi encontrada lá na letra A. E aí, substituindo os valores, a gente encontra então que essa eficiência da segunda lei é de 0,7417. E por fim, na letra D, foi pedido para estimar o possível aumento da potência da turbina se essa estivesse perfeitamente isolada. Para calcular esse possível aumento da potência, vamos calcular primeiro a taxa de variação de calor. Para isso, a gente vai usar a vazão mássica, que ela foi encontrada lá na letra A do exercício. Substituindo os valores, nós encontramos o valor de 9.094 kW. Vou encontrar agora a fração da energia na entrada da turbina que é convertida em energia, que pode ser encontrada por meio desta fórmula aqui. Substituindo os valores, nós encontramos essa fração. E por fim, supondo que a fração de perda de calor na turbina pode ter sido transformada em trabalho, o possível aumento da energia da turbina ela vai ser encontrada por meio dessa fórmula, que é os dois valores multiplicados que a gente encontrou anteriormente. Então, substituindo aqui na equação, a gente chega que esse valor é de 41,2 kW.